tudo bem com vocês? Abram as vossas Bíblias, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Eu gostaria muito de louvar a Deus por mais esta oportunidade de retornar a esta casa, de rever os irmãos, retornar a este ambiente de adoração, este ambiente em que a presença de Deus ela é palpável, ela é visível, é tangível. É muito bom cultuar com vocês, tá bom? Gostaria que vocês transmitissem o meu abraço ao vosso pastor, o pastor Rinaldo. Abração para ele onde quer que ele esteja, pastor Rinaldo, a missionária Erineide e todos os obreiros, toda essa igreja. É sempre uma alegria, tá bom, queridos? Capítulo 2, eu quero ler com vocês do verso de número 1 até o verso de número 10. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Fecha teus olhos, incline a sua fronte por um instante e ore a Deus. Peça que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale com cada um de vocês, que o Espírito Santo possa nos guiar. Pai, obrigado, Deus, por este momento, obrigado pela tua igreja, graças te damos pela vida dos teus filhos e filhas que aqui estão. Ó Senhor, que tu possas ministrar aos nossos corações, que a tua palavra, ela encontre guarida em cada coração que aqui está, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor repreenda toda sorte de males, Senhor, que porventura tente de alguma maneira atrapalhar, obstacular, Senhor, a pregação desta palavra. Deus, fortaleça-nos, dai-nos graça, sê conosco hoje e sempre. É assim que eu oro e você diz: tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, eu me sinto muito honrado por estar falando acerca de um texto paulino. Eu particularmente sou um daqueles que sou apaixonado pela literatura paulina. É interessante nós atentarmos para algumas verdades. Ao longo da história da humanidade, surgiram algumas pessoas, alguns estudiosos, tanto na área da teologia como da filosofia, que tinham uma interpretação acerca do homem de uma maneira muito otimista. Lá no século IV surgiu um homem conhecido como Pelágio, que ele acreditava que o pecado original ele não passa para todos os homens, mas que a queda de Adão só serviu como um mau exemplo para todos aqueles que vieram a posteriori. Existiram também alguns filósofos como o Rousseau e, por exemplo, o John Locke, que ele entendia que o ser humano, quando ele nasce, ele é como uma espécie de tábula rasa, como se fosse uma folha em branco, ou seja, ele nasce em uma condição de neutralidade, e à medida que o tempo vai passando, com base nos construtos sociais, nos relacionamentos e nas experiências, é que o homem torna-se mal, e nós sabemos que tudo isso
isso não encontra guarida no ensino bíblico. Paulo, ele tinha uma experiência, ou fazia uma interpretação da humanidade que não era nada otimista. Ao contrário, Paulo é extremamente pessimista quando diz respeito ao olhar para o homem, olhar para a humanidade, olhar para os seres humanos. Nós observamos que Paulo, ele olha e vê o homem, a profundidade que este homem chegou, e naturalmente no meio desta profundidade, deste abismo, deste sepulcro, é que de fato a graça de Deus, ela se sobressai. Onde abunda o pecado, de fato superabunda a graça. É assim que Paulo trabalha. E aqui em Efésios capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10, eu gostaria de atentar para você, observando essa passagem em pelo menos 3 frentes. Primeira coisa que eu quero destacar é que do verso 1 até o verso 3, Paulo fala aos irmãos que estavam em Éfeso acerca da condição deles antes de estarem em Cristo, antes de terem uma experiência vivificadora com Jesus, e consequentemente a nossa experiência também antes de estarmos em Jesus. Dos versos 4 até o verso 10, nós observamos agora quem eles são, depois que a graça os alcançou, depois dessa experiência salvífica, depois que eles foram regenerados, transformados, mudados, de fato, quando eles tornaram-se novas criaturas. Verso 8 e o verso 9, nós temos aqui um parêntese, ou melhor dizendo, o desenvolvimento de um parêntese que é proposto no verso 5, quando ele fala da graça, e nós vamos observar como é que nós adentramos ou somos beneficiados por esta obra de Cristo. Primeiramente, eu quero que você atente o que diz o verso de número 1 até o verso de número 3. Paulo destaca aqui, queridos, pelo menos 4 características de quem eram os crentes de Éfeso antes desse relacionamento com Jesus, e consequentemente quem éramos cada um de nós também antes de estarmos em Jesus. Primeira coisa que eu quero que você atente é que Paulo começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Primeira coisa que Paulo entende, é que Paulo compreende que a condição destas pessoas, a condição destes ouvintes, anterior, outrora, era uma condição de morte espiritual. Eles estavam literalmente mortos. Mas o que Paulo quer dizer acerca dessa morte? O que Paulo está falando, a que Paulo se refere? Para que nós entendamos isso aqui, queridos, faz-se necessário nós relembrarmos a experiência adâmica lá no Éden. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, colocou Adão e Eva para que eles desfrutassem de todas as benesses daquele jardim. Se você observar no capítulo 2 e o verso de número 16, Deus disse para Adão: olha, vocês podem comer de todas as árvores que existem no jardim, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que você observe que Adão e Eva, eles viviam em um mundo de inúmeras possibilidades e apenas uma restrição. Quando Satanás chega para Eva, ele inverte a situação e diz: olha, Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores. Foi um engodo, ao contrário, havia muitas possibilidades e apenas uma restrição. A ordem de Deus era que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, e assim acontece. A Bíblia diz que a serpente tenta Eva, ela naturalmente cedeu à tentação, Adão também cedeu à tentação, e consequentemente aquilo que Deus falara aconteceu. A morte adentrou o mundo, e Paulo, ao desenvolver essa doutrina, ele disse que por um homem entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte. Então entenda, quando Paulo interpreta, quando Paulo lida, quando Paulo fala aos crentes que estavam em Éfeso acerca da morte espiritual, Paulo está falando de uma condição de alienação de Deus, distanciamento de Deus, apatia acerca de Deus e das coisas espirituais. O homem em seu estado natural, o homem à parte, a revelia da graça de Deus, ele literalmente
literalmente está morto, ele literalmente está distante, dissociado. O próprio Paulo, usando um texto veterotestamentário, ele diz: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem queira relacionar-se com Deus. E esta é a condição daqueles homens, e consequentemente a condição de cada um de nós, quando não tínhamos esta experiência. Ou seja, nós já surgimos no mundo com esta característica. Agora, essa morte, ela diz respeito a quê? Segunda coisa que Paulo destaca aqui no texto, ele diz: vós estavam mortos em ofensas e pecados. São duas coisas que Paulo destaca aqui, que eu faço questão de citar. Em primeiro lugar, o termo que Paulo usa para ofensa no grego, ele traz o sentido de tropeçar para o lado, ele traz o sentido de dar um passo em falso, ele traz o sentido de alguém que não consegue andar em linha reta. Então perceba, a segunda palavra que Paulo usa é também pecado. A palavra pecado no grego, hamartia, ela traz o sentido de errar o alvo. Ou seja, o homem sem Deus, ele sempre errará o alvo. Agora entenda, quando eu digo errar o alvo, eu não estou dizendo que o alvo está aqui e você lança o dardo nesta direção. Não, o homem sem Deus, o alvo está desse lado e ele lança o dardo para o outro lado. O pecado é literalmente você está distante de Deus, andando em falso, andando na contramão. É literalmente você está errando o alvo, é literalmente você está desfocado do plano original de Deus para a sua vida, é literalmente você está distante daquilo que Deus quer, deseja, almeja para a humanidade. Então esta é a segunda coisa que Paulo destaca. Terceiro lugar, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. É importante que você atente para essa realidade. E a expressão curso aqui, ele traz sentido, o mundo aqui traz o sentido de século, traz o sentido de um período. É a mesma coisa que Paulo trabalha em Romanos capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que aqueles crentes, aqueles irmãos, a vida dele, a postura deles, a conduta deles era justamente baseada nessa realidade que o rodeia. Era um mundo que ditava as práticas, era um mundo que ditava os costumes, era um mundo que ditava os hábitos. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que a morte aqui, ela subentende a presença do pecado no mundo, subentende essa realidade universal. Essa enfermidade, esse mal não alcançou apenas um ou outro, mas todo mundo está contaminado por esta mesma condição. Então Paulo está dizendo: olha, noutro tempo era assim que vocês andavam, noutro tempo era assim que era a vida de vocês, outrora era assim que vocês eram conduzidos. Quem determinava o padrão de vida para vocês era o mundo, quem delimitava as vossas ações era o mundo, quem orientava, quem guiava a sua postura era o mundo. Era assim que vocês viviam. Queridos, todos nós, da mesma maneira, um dia estivemos em uma situação como esta. Andávamos em falso para com Deus, errávamos o alvo e não fazíamos aquilo que Deus ordenava. Tínhamos como padrão de vida esse mundo decaído e distante de Deus. E Paulo está dizendo: olha, era assim que vocês viviam. E tem mais ainda no verso de número 2, perceba: segundo o príncipe da maldade, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo: olha, por detrás de tudo isso, esse mundo mau, esse mundo que, conforme o próprio Paulo, tem como Deus o próprio diabo. É isso que ele diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então Paulo está dizendo: olha, outrora vocês andavam desse jeito, o padrão de vocês era o mundo, quem conduzia a vida
de vocês era justamente o príncipe da potestade do ar, era o inimigo das vossas almas, era Satanás, era a antiga serpente, era um enganador, era exatamente ele quem guiava, quem determinava, quem conduzia a sua vida, os seus atos, as suas ações, estavam totalmente relacionadas a ele. Então é o que Paulo está dizendo. Esta era a realidade desses irmãos e também a realidade de todos aqueles que não estão em um relacionamento com Deus. E observe o que Paulo diz: entre os quais, versículo de número 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Se você observar, Paulo muda a conjugação aqui do verso 1. O verso 1, Paulo diz assim: e vós, primeira pessoa do plural. Mas aqui na frente, Paulo diz assim: nós. Paulo se inclui. Por que Paulo faz questão de dizer isso? Paulo era um judeu, era alguém que tinha aliança, tinha lei, era um fariseu, era alguém que procurava viver de maneira reta. Mas quando Paulo se inclui, ele diz: essa não era uma realidade só de vocês. O pecado não alcançou só os gentios, o pecado não alcançou só aqueles que estão da lei de Israel. Eu também estava inserido nessa realidade, eu também andava da mesma maneira. Observe que andávamos nos desejos da carne. A carne, a sarx, a natureza humana é que determinava as minhas ações. Lembre-se que foi Paulo que disse: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Irmãos, quantos de nós que não nos deparamos com esta situação? Quantas vezes, quantas situações que, por exemplo, você não quer ferir alguém e você termina ferindo, você não quer machucar e você termina machucando, aqueles pensamentos que você não quer, mas ele vem e tenta lhe assaltar. Às vezes são situações que você não deseja, mas bate à sua porta. É como dizia o próprio Lutero: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas batismais, mas aí eu descobri que ele sabe nadar. Então perceba que isso está relacionado ao homem Adão. E Paulo disse: olha, antigamente nós andávamos dessa maneira. Era a carne quem determinava a nossa vida, era a nossa natureza decaída, pecaminosa quem determinava. Nós fazíamos tudo o que ela desejava. E tem mais, sabe qual era a nossa condição? Nós éramos filhos da ira. Irmãos, filhos da ira traz o sentido de destinado a. Paulo está dizendo: olha, nós estávamos atraindo sobre nós ira da parte de Deus. Deus estava irado contra nós. E por que Deus estava irado? Porque Deus é santo, justo e perfeito. Deus não é um juiz iníquo. Deus é justo. A justiça de Deus requer uma satisfação da mesma. Então o pecado é algo totalmente avesso a Deus e abominável a Deus. Então Paulo diz: enquanto nós estávamos assim, a ira de Deus estava sobre nós. Ou seja, nós estávamos caminhando a passos largos para a perdição. Nós estávamos caminhando a passos largos para a perdição. Nós receberíamos a ira de Deus sobre nós de um todo. E é isso que Paulo está dizendo: esta é a nossa imagem outrora sem Jesus. Há quantas pessoas, irmãos, que estão exatamente vivendo esta realidade, mortos em delitos e pecados, pessoas que literalmente estão andando segundo o curso desse mundo. É o mundo quem determina padrão na vida. Pessoas que a carne é o que determina as suas ações e a sua natureza, a sua forma de agir, a sua forma de se portar. Literalmente estão atraindo sobre si a ira de Deus. Mas Paulo, aqui no verso de número 4, ele agora faz uma observação acerca do nosso estado atual. Ou seja, tudo isso que ele traçou até então não é o fim último da existência daquelas pessoas. Paulo diz aqui no verso 4, ele começa com uma conjunção adversativa que me chama a atenção. Ele diz: mas Deus. Irmãos, isso aqui já é motivo para você dar um glória a Deus bem alto.
Porque Paulo, ele vai descendo esse abismo, essa decadência. Ele apresenta-nos a condição do homem dissociado de Deus, distante, sujeito à ira, dissociado de Deus, distante da palavra, distante da vontade, distante dos propósitos. Mas de repente, no verso de número 4, Paulo, ele irrompe em um gozo, em uma alegria, em uma esperança, em uma expectativa otimista. E ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu acho interessante isso aqui, porque entenda, Paulo faz questão de dizer que no presente, Deus foi quem tomou a iniciativa, Deus foi quem deu esse primeiro passo, Deus foi quem condescendeu, desceu ao nível para alcançar o homem que estava morto em delitos e pecados. Assim como Adão que fugia de Deus, assim como Adão que se escondia de Deus, assim como Adão que não podia entrar na presença de Deus, mas Deus foi no jardim, foi ao encontro dele e disse: Adão, 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 onde você está? É isso que Paulo está dizendo. Mas Deus nos amou quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Você pode glorificar o seu Deus nessa noite? A esse Deus que te amou quando ninguém queria te amar, a esse Deus que te amou quando todas as pessoas dariam as costas para você, a esse Deus que condescendeu, desceu ao nosso nível, foi atrás de você, no seu sepulcro, na sua escuridão, nas trevas, dessas trevas que nós vivíamos, mas Deus foi ao nosso encontro. Por que que Deus fez isso? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Queridos, a palavra misericórdia é a junção de dois termos: misere e cordes. Miséria e coração. Duas palavras. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Deus colocou o coração dele na nossa miséria. O homem distante de Deus, lamaçal de pecados, dissociado da vontade de Deus. Aí vem Deus e coloca o coração dele na nossa dor. Esse Deus que Paulo apresenta e que eu apresento a cada um de vocês não é um Deus distante, dissociado, alheio, alienado da sua criação, não. Ele é um Deus que faz questão de ir ao encontro do homem. O homem em estado de miséria, o homem em estado de pecado, o homem em estado de morte espiritual, o homem que dá as costas para Deus, o homem que por natureza é inimigo de Deus. Mas aí vem Ele e coloca o coração na nossa dor, aí vem Ele e coloca o coração na nossa angústia, no nosso desespero. Aí vem Deus e atenta para o nosso erro, para a nossa fraqueza, para nossas falhas. Esse é o Deus que te chamou, esse é o Deus que nos amou quando éramos nós ainda pecadores, estávamos na prática do pecado, e Deus vem e nos ama. Você acredita que Deus fez isso por você? Aleluia. Eu gosto disso aqui, irmãos. O Bicon, ao comentar esse texto, ele diz: a misericórdia é a inclinação de Deus em direção aos pecadores. Mas a motivação dessa inclinação é o que diz o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. A inclinação é essa misericórdia, mas a motivação está no amor de Deus. Lá em João 3,16 o texto faz questão de dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que motivou Deus de assim o fazer foi o seu amor. O Billy Graham, ele costumava dizer, irmãos, que se todos os homens da terra fossem escritores,
se todas as árvores do mundo fossem caneta, se toda a tinta do oceano fosse tinta de lápis, e as nuvens fossem papéis, não seria o suficiente para descrever o amor desse Deus. Um Deus que vai ao encontro do homem pecador, miserável, mas Ele ama. Um Deus que não despreza, um Deus que não distancia-se, um Deus que não dá as costas, mas é um Deus que olha. Ele ama, e Ele ama de tal maneira que Ele dá aquilo que Ele tem de melhor. Ele dá o seu Filho, Ele entrega o seu unigênito, Ele entrega aquele que era o único que poderia ser o Cordeiro de Deus, aquele que poderia fazer mediação entre mim e você. Até porque, entenda uma coisa em nome de Jesus: a ira que estava sobre nós não conseguiríamos satisfazer nem suportar. Foi por isso que Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, Ele colocou no meu e no seu lugar. Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Ele pode gritar e dizer: tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. Agora você tem liberdade na minha presença. Agora você tem liberdade de me adorar. Se você acredita nisso, levante as mãos para cima, abre a tua boca e faz barulho de adoração ao teu Deus. Se você pode, glorifica o teu Deus nessa noite. Se você pode, abre a tua boca e glorifica o Senhor nesta noite, porque Ele é digno. Esse Deus que te ama, esse Deus que te amou, esse Deus que deu a maior prova de amor que você pode receber. Ele nos amou quando estávamos nós mortos em nossas ofensas. Isso aqui já quebra qualquer tipo de paradigma de amor interesseiro. Ele amou quando nós éramos inimigos dele, mortos, distantes, alheios. Aí Ele vem e me ama. Ele não me amou quando eu decidi servir a Ele. Ele não te amou quando você disse: agora eu vou ficar na tua presença. Não, Ele te amou quando você, deixa eu dizer isso, você não valia nada, eu não valia nada, nós não valíamos nada, mas aí vem Deus e nos ama. É isso que Paulo está dizendo. Ele não só nos amou, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Diga assim comigo: o meu Deus... Não, diga com graça: o meu Deus me amou e me deu vida. Ele vos vivificou juntamente com Cristo. Queridos, quando você atenta para essa realidade, sabe o que é que Paulo está dizendo para aqueles irmãos? É que o fato deles estarem em um relacionamento, em uma aliança com Deus, através de Cristo, quando Cristo morreu, escute isso, quando Cristo foi para a cruz do Calvário, quando Cristo recebeu sobre si toda a ira de Deus, quando Cristo literalmente recebeu os nossos pecados, estavam sobre Ele, Ele morre na cruz, no terceiro dia Ele ressuscita. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Cristo morre, você morreu com Cristo. Você não entendeu, eu vou dizer de novo isso aqui. Quando Cristo morre, aqueles que estão em Cristo morreram com Ele. Aqueles que estão em Cristo literalmente estão sendo representados nele, na pessoa dele. E quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos para uma nova vida, ressuscitamos para uma nova realidade. É por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criação. A melhor tradução ali não é criatura, é criação. Porque a primeira criação, o pecado entrou, degenerou, trouxe dores, trouxe dano, trouxe angústias. E agora Cristo é aquele que veio inaugurar uma nova criação. Ele veio restaurar a imagem de Deus no homem. Então entenda, se você está em Jesus, você faz parte dessa nova criação. Que Jesus Cristo foi o primeiro, que Jesus Cristo foi o iniciador, que Jesus Cristo foi o arré. Então entenda, em nome de Jesus, você agora está vivendo em nova vida.
vida. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aquele que está em Cristo, ele não está mais morto em delito e pecado. Aquele que está em Cristo, ele está em um relacionamento, em uma aliança, em uma comunhão com Deus dos céus. É por isso que você pode adorar, é por isso que você pode exaltar, é por isso que você pode bendizer, porque você já faz parte dessa realidade. Só quem pode, levante as duas mãos para cima e adora a Deus nessa noite. Eu queria que você abrisse a boca nessa noite e adorasse a Deus, adorasse a Deus, adorasse a Deus, porque Ele é digno. Oh, Ele mandai a sorebe canta labai a sai, replemandai a sé. Olha o que diz o verso 6: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Tudo aquilo, irmãos, que dizia respeito a essa realidade passada, ela foi quebrada quando a cruz, quando Cristo na cruz descibrado, quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. E tem mais, olha o que diz o verso 6: e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Que nós já reinamos com Cristo. Você já faz parte de uma realidade que será plena na eternidade, mas você já faz parte dessa nova criação. Cristo assentado, Ele já reina. Lembre-se que foi isso que Jesus disse antes de enviar os discípulos para pregar o Evangelho. Mateus 28. As pessoas sempre começam dizendo: ide por todo mundo, anunciai. Mas antes disso, Jesus disse para eles: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso, ide, fazei discípulos. Jesus está dizendo: eu já reino. Saia pelos quatro cantos da terra dizendo: Jesus reina aqui, Jesus reina aqui, Jesus reina aqui. E em Cristo você já está assentado nas regiões celestiais. É como aqueles que são parte da igreja, aqueles que são parte do seu povo, aqueles que morreram com Ele, ressuscitaram com Ele, também já estão assentados nas regiões celestiais. Eles já desfrutam dessa realidade que será plena na eternidade. Mas agora você já está entronizado com Cristo. É por isso que Paulo começa escrevendo a carta aos Efésios dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Paulo não diz nos abençoará, Paulo não diz vai nos abençoar, Paulo diz já nos abençoou. Sabe o que é que Paulo está dizendo, irmãos? Hoje a bênção de Deus já está sobre a tua vida, a bênção de Deus já está sobre a tua vida. Deixa eu liberar essa palavra em nome de Jesus. Se você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, não existe maldição contra a tua vida, não existe maldição contra o teu ministério. Ao contrário, você está debaixo de bênção de Deus. É isso que significa aquilo que Pedro trabalha na sua epístola, no capítulo 2, verso 9, quando ele diz: reino de sacerdotes, ou sacerdócio real. É literalmente sacerdotes e reis simultaneamente. Nós já estamos entronizados com Cristo e literalmente já desfrutamos de todas essas benesses da parte de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: se nessa condição que nós estamos já é tão gloriosa, imagina como será na plenitude de todas as coisas. Imagina como será na eternidade. Imagina como será quando você estiver livre de maneira completa desse homem Adão que ainda está aí. Imagina quando você ouvir dos lábios dele um dia ele dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. É isso que Paulo diz. Mas então, pastor, como é que nós podemos nos apropriar dessa graça? Qual é o meio, qual é o caminho? Olha o que ele diz no verso 8:
porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, atente para algumas coisas. Em primeiro lugar, a expressão original para graça, que é a palavra charis, no original grego ela está no feminino. A palavra salvação, ela também está no feminino, que é soteria. É a palavra fé, que é pistis, também está no feminino. Mas quando o texto diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus, o texto aqui está falando do quê? O isto aqui não pode ser apenas graça, salvação e fé. O isto aqui ele está falando de todo o processo de salvação. Fé, graça e o próprio ser salvo vem de Deus. O que Paulo está dizendo é como você consegue desfrutar de todas essas realidades que eu disse, recebendo como uma dádiva, recebendo como um presente, recebendo como algo que ele está dando de maneira gratuita. A graça vem dele, a fé vem dele, a salvação vem dele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é um golpe contra a nossa autossuficiência, porque nós somos tentados a ser autossuficientes. Perceba que Paulo faz questão de dizer, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ela não vem de vós, porque não é pelas obras, não é pelos seus méritos, não é porque você paga o preço. Não se engane, a salvação é obra da graça de Deus. Oh queridos, isso aqui é tão maravilhoso, porque Paulo está dizendo, é tão certo que é graça, que nós estávamos tão distantes lá no fundo do poço, aí ele veio e nos amou, aí ele veio e morreu por nós, aí ele veio e entregou o seu filho. É por isso que é preciso que você entenda, basta que você atente para essas verdades, basta que você abrace essas verdades, basta que você dedique-se a essas verdades. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos resgatou, a graça de Deus foi ao nosso encontro. Nós poderíamos estar em qualquer lugar agora, poderíamos estar numa mesa de bar, poderíamos estar num prostíbulo, poderíamos estar numa boca de fumo, mas a graça de Deus foi ao nosso encontro. Essa graça que nós não merecemos, essa graça que não há mérito em nós, essa graça que nós não podemos de maneira alguma equiparar-se a ela, é a graça de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para viver essa realidade? Apenas apropriar-se dessa graça pela fé. Fé, irmãos, ela não é obras. Na realidade, na Bíblia, fé, ela contrasta com obras. Fé e obras há um contraste. Eu não posso jamais me gloriar, dizer que foi, da mesma maneira que um mendigo que está na rua, ele não pode se gloriar porque alguém deu uma esmola a ele. Seria até incongruente ele sair pela rua gritando e dizendo, olha, eu mereci receber isso, eu mereci receber essa dádiva, eu mereci receber esse dom. Da mesma maneira é a salvação. Eu não posso jamais me gloriar. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não posso jamais dizer que foi pelos meus méritos, mas apenas receber por intermédio da fé. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se queremos viver essa realidade, precisamos antes de tudo adentrar, abraçar, receber através da fé. A fé é justamente esse instrumento de apropriação. A fé é a maneira pela qual nós nos apropriamos. Apenas isso. O verso 10, Paulo diz assim, porque somos feitura. Olha só, a mesma coisa que eu disse para vocês uma nova criação. Nós fomos feitos novamente. A imagem de Cristo novamente restaurada naqueles que estão em aliança com Ele. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Essas boas obras aqui aparecem não como uma causa da salvação. Perceba, porque a salvação não é por elas, mas essas obras aqui aparecem como consequência da salvação.
Essas obras aqui, que o texto faz questão de dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que antes andássemos nelas. Essas boas obras agora são evidências da salvação, são evidências de pessoas que tiveram relacionamento com a graça, são evidências de pessoas que foram transformados, são evidências de pessoas cuja natureza pecaminosa não está mais sobressaindo ao Espírito que nele habita. Então entenda, essas boas obras aqui não vai salvar você, mas vai dizer que você é salvo, vai dizer que Cristo passou na sua vida, vai dizer que Cristo mudou a sua vida, vai dizer que você não tem mais aquele coração de pedra, mas um coração de carne, vai dizer que o Espírito Santo agora habita dentro de você, vai dizer que você agora é outra pessoa, é outra criatura. Então entenda, outrora nós fazíamos aquilo que a natureza mandava, e agora quem guia-nos é o Espírito Santo de Deus, agora quem conduz-nos é o Espírito Santo de Deus, agora quem nos leva é o Espírito Santo de Deus, e as suas obras vão apenas testificar. As pessoas olharão para você e dirão: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está alguém que teve uma experiência salvífica com Jesus. O apóstolo São Paulo, ele faz questão de dizer: olha, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Ou seja, se antes nós vivíamos dessa maneira e tínhamos prazer, agora não, agora nós vivemos em novidade de vida. Agora você bênção nas mãos de Deus, agora quem guia você é o Espírito Santo da verdade. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Você não vive, não deve viver da mesma maneira que outrora, pois então a graça de Deus te alcançou, o Espírito de Deus habita dentro de você. Você deve deixar que o fruto do Espírito sobressaia na sua vida, sobressaia na sua conduta, sobressaia na sua postura. Seja uma bênção de Deus nessa igreja, seja uma bênção de Deus no seu trabalho, seja uma bênção de Deus onde você estiver, porque a graça de Deus já te alcançou. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu vou tirar 30 segundos para você adorar a Deus nessa noite. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. A graça de Deus está operando aqui em nosso meio. Abre a tua boca e adora a Deus nessa noite. Abre os teus lábios e adora. Abre os teus lábios e adora. Você precisa entender esse momento onde você está. Agora você pode viver e desfrutar essas realidades, porque você está nele. Irmãos, eu acho lindo esse texto, que ele é totalmente raricêntrico. A graça é o centro e cristocêntrico ao mesmo tempo. Cristo é o centro, porque ele faz questão de dizer: olha, que ele nos vivificou nele, nos ressuscitou nele, estamos assentados com ele. O que é que Paulo está querendo dizer? Que todas essas benesses só podem ser desfrutadas porque estamos assim com Jesus, ó. Você sabia que tudo aquilo que você pode alcançar de benesse da parte de Deus só pode ser obtido por causa de Jesus? As minhas orações só são ouvidas porque Jesus disse: olha, vocês pedem, mas estão pedindo errado. Peçam em meu nome, porque quando vocês pedirem no meu nome, o vosso Pai Celestial ouvirá. Não tem isso de nós dizermos: Deus, eu tenho um crédito no céu contigo. Deus vai dizer: tem não. Deus, eu venho em nome do teu filho. Meu filho Jesus morreu na cruz, derramou sangue, justificou, pode vir. Você é recebido como filho. Você recebe o Espírito Santo por causa do Filho. Você é nova criatura por causa do Filho. Você foi ressuscitado por causa do Filho. Você foi vivificado por causa do Filho. Queridos, o centro da nossa vida, da nossa espiritualidade está em Jesus. É por causa de Jesus que você pode levantar as mãos e adorar. Sabe por quê? Porque outrora só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E se ele não fosse agradável a Deus, ele era fulminado vivo na hora dentro do templo. As pessoas ficavam de fora apenas ouvindo o barulho do sino que balançava nele, apenas isso. Mas
quando Jesus veio, morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu que fazia divisão, separação do Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo. É Jesus Cristo dizendo: ei, eu abri um novo e vivo caminho. Agora através de mim você pode entrar no Santo dos Santos. Agora você pode adorar, agora você pode exaltar, agora você pode bendizer. E deixa eu te dizer uma coisa: agora todos vocês que aqui estão são sacerdotes. Todos vocês que aqui estão podem oferecer incenso de adoração a Deus. Então, se você recebe essa palavra, levante a mão nessa noite. Não fica calado, meu filho. Abre a boca para adorar o teu Deus nessa noite, porque você tem liberdade na presença. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para exaltar. Você tem liberdade para engrandecer. Você tem liberdade. Abre a tua boca e adora o teu Deus nessa noite. Abre a tua boca e enche essa casa de adoração. Deixa que o Espírito de Deus, ele te renove, ele te fortaleça. Oh! Eremandai a sorebecanta labás. Fica de pé comigo com a permissão dos nossos queridos. Eu quero orar por você. Queridos, em nosso meio tem alguém que não é evangélico ainda? Aí atrás tem alguém? Pastor, estou afastado. Tem alguém? São todos novas criaturas em Cristo Jesus, amém? Amém? Tem alguém que ainda não? Tem alguém que não é? Tem alguém que está afastado? Se não tem, deixa eu orar por você então. Coloque a mão no seu peito. Espírito Santo da verdade, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Nós não temos palavras. O teu amor nos constrange. A tua graça nos constrange. A tua misericórdia nos constrange. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, visita o coração daqueles que aqui estão, Senhor. Aqueles que outrora andavam segundo o curso deste mundo. Aqueles, Senhor, que outrora estavam mortos em delitos e pecados, mas agora estão vivificados com Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, visita o coração de cada filho teu que aqui está. Renove as forças da tua igreja, na autoridade do nome de Jesus. Enquanto eu estou ministrando, Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te resgatei, te tirei do lamaçal de pecados, te amei quando ninguém queria te amar, para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça. Deus te chamou, te resgatou, te deu graça. Então não para, não desista. A graça de Deus, ela está sobre a tua vida, queridos. A graça de Deus está sendo manifesta sobre a sua vida. Se você acredita nisso, então com as duas mãos levantadas, abre a tua boca para glorificar a Deus. Eu já vou entregar o microfone a quem de direito, mas eu queria que você aproveitasse para adorar, porque a graça de Deus está sendo derramada aqui nessa noite. A graça de Deus está sendo derramada aqui nessa noite. Se você sente que é graça, então adora. É graça, então adora. Não é por causa dos seus méritos, é a graça, 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 é a graça que renova, é a graça que fortalece, é a graça que ergue, é a graça que sustenta, é a graça que mantém de pé, é a graça que guarda, é a graça que protege. Então abre a tua boca para adorar a Deus nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço nessa noite, Senhor, derrama da tua graça sobre a tua igreja, derrama da tua graça sobre a tua igreja. Olha Deus renovando pessoas aqui. Então não perde a oportunidade de adorar, não perde a oportunidade de adorar, e seja cheio da graça de Deus. Seja cheio dessa graça, seja cheio dessa graça, seja cheio dessa graça. Deixa o Espírito de Deus te encher, meu filho.
Adore, 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 adore. Há rios de águas vivas que estão sendo derramados aqui. Há rios de águas vivas que estão correndo aqui nessa noite. Então abre a tua boca para adorar, meu filho. Eremandaia sorebecanta labás. Replemandaia serebecanta labaia sai. Remei ouve a sai rebecanta labás. Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, todas as cadeias sejam quebradas aqui nessa noite. Todas as cadeias sejam quebradas aqui nessa noite. Por 30 segundos, faz barulho de adoração o teu Deus. Dê uma linda salva de palmas ao seu Deus nessa noite.